Salve, galera! Estamos aqui hoje para nosso terceiro episódio do Pod Crespo e hoje a gente vai conversar sobre o tema fundamental e importantíssimo, adultocentrismo e infâncias negras. E hoje eu estou muito feliz e honrado que a gente está com uma convidada muito especial que faz parte da minha trajetória também como ativista dos direitos humanos e nas questões raciais, que é a Elânia Francisca, que é psicóloga, psicanalista, sexóloga e fundadora do espaço Puberê de Cultura e Convivência e também escreve para o portal UOL. E você dorme que horas? Depois de tudo isso. Eu não durmo. Mentira, não, eu durmo. Que é isso. E, Elânia, a gente começar aqui a nossa conversa, eu não estou bem descontraído e ser um diálogo mesmo. Eu sempre tenho feito um esforço com amigos e com as pessoas que vêm aqui participar desse episódio, mas também que a gente encontra aí na vida, para contar também sobre a sua vida e sobre a sua experiência, para além do currículo, né? A gente tem vivido em tempos que às vezes... nem é a nossa identidade que chega primeiro, né? Mas sim os nossos títulos. A gente esquece que as trajetórias das pessoas vêm de antes. Então, para além de tudo isso que eu contei, me conta um pouquinho sobre você e como essas formações e a sua vida e as coisas se cruzam. Certo. Bom, primeiro quero dizer que eu estou muito, muito, muito feliz de estar com vocês. Estou muito nervosa, inclusive, e isso é um bom sinal, porque se a gente fica nervosa é porque a coisa é importante, né? Então, muito importante, estou muito grata, muito mesmo, de estar aqui, de conversar sobre esse tema e de te rever, que fazia tempo que a gente não se via. Ai, gente, então, tem uma coisa interessante que é, quando alguém me pede meu mini currículo, eu penso, o que eu vou colocar nele? E ultimamente eu tenho colocado os títulos, porque certa vez eu escrevi, Elânia Francisca lá no meu mini currículo. Elânia Francisca é capixaba, é moradora do extremo sul da cidade de São Paulo, e alguém falou pra mim, você coloca todas essas coisas porque você não tem alguns títulos pra mostrar, algumas informações? Eu achei muita petulância, porque a gente não pergunta isso pra pessoas brancas, né? A gente não vira pra pessoas brancas e diz assim, você coloca isso porque você não tem o que colocar no currículo? Eu tenho que colocar, tanto no campo pessoal quanto no campo acadêmico, né? Então, em alguns momentos eu faço o exercício de dizer, olha, eu tenho essas coisas aqui. E além disso, eu sou outras. Então, gosto quando você me pergunta, né? Eu sou, então, capixaba. Eu não sou de São Paulo. Eu nasci no Espírito Santo, numa cidade ao norte do Espírito Santo, chamada Montanha, no meio rural. Vim para São Paulo muito pequenininha para morar num lugar chamado Mandiocal, que é onde meus pais moram até hoje. E eu cresci no meio de uma ocupação. Então, minha infância, minha adolescência, minha juventude, boa parte da minha idade adulta foi numa ocupação que é onde os meus pais vivem, né? E viver nesse ambiente, pertencer a esse ambiente, ser uma criança, uma adolescente, uma jovem nesse lugar, me ajudou a me interessar, então, por movimentos sociais, por entender de onde a gente vem, por que a gente pensa e sente e deseja as coisas que a gente pensa, sente e deseja. E aí eu entendi que a psicologia e a psicanálise são esses lugares aí que eu posso escutar e posso contribuir para o fortalecimento das histórias de vida de cada pessoa. Então, não sou psicóloga porque eu acho que a psicologia vai dar dinheiro, porque não dá, né? Mas eu sou psicóloga porque eu acredito que a minha história de vida fez com que eu me interessasse por histórias de vida. Sou de uma família de pessoas contadoras de histórias. Meu pai adora contar história, minha mãe adora contar história e eu adoro contar história. E, basicamente, a psicologia se interessa por ouvir histórias. Então, estamos aqui sendo psicóloga, psicanalista e trabalhando com sexualidade, porque a minha trajetória individual, né, pessoal, fez também com que eu me interessasse por esses temas. E eu recentemente me matriculei na academia, acho que isso também é importante. Super. Porém, ainda não fui nenhum dia, mas algum dia eu irei, algum dia eu vou. Então, tô aí também bem focada na saúde física também, né? Ultimamente tenho pensado bastante na minha saúde física. Importante. Psicóloga e fitness, né? É tudo questão de equilíbrio. Uma psicóloga fortona. Eu quero ficar bem fortona mesmo. Eu falei pra minha companheira que minha meta de vida é até dezembro conseguir carregar ela no colo da areia até a praia. Então, da areia até a água. Então, vai ser isso.
Já até imaginei aqui a cena, já, sei lá, carregando não ela. Filmaço. E, Elane, aproveitando isso que você falando, né, que você gosta de ouvir, de contar histórias, eu vou emendar, pensando numa pergunta, eu acho que vou deixar ela um pouquinho mais complexa, mas eu acho que você vai tirar de letra. Então, pensando que o nosso tema de hoje, né, dessa conversa, é adultocentrismo e infâncias negras, se você pudesse contar uma história pra gente, dessas experiências todas que você já teve, que pudesse explicar esse lugar, o que é adultocentrismo e por que da importância de, quando a gente trata de infâncias, trazer esse marcador racial, infâncias negras. Bom, então tá. Então a gente vai pensar que o adultocentrismo, pensando bem básico assim, é pensar que o adulto está no centro de tudo. A experiência adulta é que conta, a experiência adulta é que vale. Então, o adultocentrismo é essa ideia de que a nossa sociedade está centrada em tudo que é do adulto, tudo que é do discurso do adulto, né? Se tem uma criança e um adulto contando a mesma história, a história do adulto, o modo como o adulto conta, vai ser muito mais levada a sério, né, do que a história da criança. Em alguns momentos, a história da criança é meio que... Até quem fala que está respeitando a história da criança, muitas vezes fala assim, que bonitinho isso que você me contou. E às vezes a criança sente que isso é uma desvalidação também, um desrespeito à história que ela está contando. Então, o adultocentrismo é mais ou menos isso. Eu tenho um texto que eu escrevi há muito tempo, chamado A Vida na Terra do Adultocentrismo, contando a história de uma sociedade que se sente tão validada para diminuir a existência das infâncias e das adolescências, que até placa assim, proibido alugar casa para casal com filhos, a gente consegue colocar nessa sociedade, né, sem nenhum problema. As pessoas dizem, não gosto de criança, e as pessoas dizem isso com tranquilidade, né? Se a gente usasse algum marcador social, por exemplo, não gosto de mulheres, eu acho mulher chata, não gosto de mulher, a gente vai entender o machismo aí. Se alguém falar, não gosto de pessoas negras, não gosto de pessoas indígenas, a gente vai entender a questão racial aí. Mas quando alguém falar, eu não gosto de criança, a gente não entende o adultocentrismo nessa experiência, né? E aí a gente vai entender que as infâncias são múltiplas, são várias, são plurais. E quando a gente usa, né, a interseccionalidade, a lente da interseccionalidade para perceber e analisar as coisas, a gente vai perceber que as crianças negras, né, as crianças pretas, as crianças pardas, as crianças indígenas vivenciam uma experiência de infância muito diferente entre si e vivenciam uma experiência muito diferente de uma infância branca, por exemplo. E aí tem uma questão que é as infâncias brancas periféricas e as infâncias brancas não periféricas. Ainda que uma infância branca seja periférica, ela não vivencia as mesmas questões que uma infância negra periférica vivencia. Então é muito importante a gente olhar para o adultocentrismo, entender que é o adulto no centro da discussão e esse adulto também, né, quanto mais próximo desse ideal de cisgeneridade, heterossexualidade, branquitude, riqueza, né, esse adulto for, mais forte no adultocentrismo ele vai ser. E a criança, quanto menos ela estiver nesse lugar de ser branca, ser não periférica, ser rica, ela também vai passar por situações de opressão. Então, não basta a gente pensar o adultocentrismo e o impacto dele nas infâncias, mas a gente tem que pensar o adultocentrismo e o impacto dele em cada uma das infâncias. E as infâncias negras, né, pretas e pardas, e as infâncias indígenas estão colocadas num lugar de muita vulnerabilidade, né? Então, a gente precisa pensar nisso também. Então, é importante adultocentrismo e pensar em infâncias negras também com as suas peculiaridades. Arrasou. E aí eu acho que tem uma coisa que também faz parte do seu campo de estudo também, que é esse lugar da sexualidade, né? E a gente usa essa mesma lente para colocar dentro desse caldo cultural, vamos chamar assim, dessa dimensão, esse lugar da sexualidade. Tu acha que também se a gente põe esse fator, essa lente da sexualidade, a gente consegue enxergar mais essas lentes da desigualdade, da diferença, quando a gente pensa essas infâncias? Não, eu acho que dá muito. Na minha pesquisa de mestrado, eu fiz mestrado, eu terminei em 2018. Aí na minha pesquisa de mestrado, eu fui estudar como é que adolescentes negras vivenciam o amor, o apaixonamento, o afeto. Então eu entrevistei meninas moradoras do Grajaú, com idade de 13 a 17, para saber sobre apaixonamento, o amor e como é que essas questões de raça, classe, gênero e sexualidade e adultocentrismo apareciam na vida delas. Quando eu fui fazer um levantamento bibliográfico para entender a questão das meninas
meninas negras, eu vi um estudo, na verdade esse estudo é dos Estados Unidos, mas eu acredito que se a gente fizer esse estudo no Brasil, não teremos uma coisa tão diferente assim, que foi perguntado com que idade as pessoas entrevistadas, né, eram pessoas adultas, todas elas, adultas brancas. Foi perguntado com que idade essas pessoas acreditavam que a sexualidade começava a aflorar, entre aspas, no corpo das meninas. E essas pessoas adultas disseram que dependia. Muitas dessas pessoas adultas falou, olha, depende. As meninas brancas começam a sentir desejo sexual ali pelos 12, 13. Já as negras, aos 9. Nossa. Na infância. Então, quando a gente vai falar de infâncias negras, adultocentrismo e sexualidade, quando a gente vai fazer essa intersecção, né, desses temas, a gente percebe que o olhar que se tem para o corpo da menina preta e parda, o olhar que se tem para o corpo da menina indígena, criança, é um olhar de erotização também. Obviamente, esse impacto chega também nas crianças brancas, mas estamos aqui pensando que essa questão racial, que tem uma história aí grande de escravização, de colonização, que vai dizer, o corpo das negras é mais quente, as negras gostam mais de sexo, você precisa viver essa experiência como uma pessoa negra, isso não inicia na idade adulta. Não se pensa isso sobre corpos negros quando esse corpo é adulto. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que pensa isso na infância também. Né? Olha para uma menina negra e diz, vai ser uma mulata linda, essa daí vai dar trabalho. Tem um vídeo da Nathalie Neri que ela fala disso, né? A mulata que não chegou. E ela fala que desde criancinha, ela tinha 7, 8 anos, os amigos, né? Os homens que frequentavam ali o comércio do pai dela diziam, nossa, essa daí vai dar trabalho. Então é o homem adulto dizendo, olha, esta menina vai ser uma mulata linda. E aí, você tem que tomar cuidado, ela vai te dar trabalho. E o trabalho que ele dizia é sexualmente. Tô falando das meninas, mas nós também temos aí algumas histórias de erotização do corpo de meninos pequenos, Super. De crianças, né? De meninos negros, criança. E aí tem a história, né? Pra cuidar também do sigilo e dessas questões... Eu vou contar uma história sem citar os nomes ou regiões que essas pessoas viveram, mas que é importante a gente olhar para essa história e pensar o que isso tem a ver com o adultocentrismo em infâncias negras e a erotização das crianças negras, né? Perfeito. Uma mulher, então, ela estava em trabalho de parto, ela chega no hospital, ela é uma mulher negra, retinta, ela chega no hospital e no momento que ela está vivendo o parto, ela diz que assim que o bebê... sai do corpo dela, né? Assim que ela pare o bebê, a pessoa, a obstetra que fez ali a mediação desse parto, a pessoa diz, olha, é negão mesmo, né? Olha o tamanho do pinto dele. E é um bebê. A pessoa tem alguns minutos de vida e a primeira coisa que ela escuta nos primeiros minutos de vida é que é um negão mesmo, porque tem um pênis grande e é um bebê. Então, a gente se sente, né, tão desvalidada enquanto pessoa, porque esse corpo vira um corpo erotizado desde o nascimento ou antes mesmo do nascimento, né? Tem mulheres que trazem relatos de que mulheres negras retintas que no momento do exame de ultrassonografia também escutaram coisas com relação ao tamanho do pênis do bebê. Esse negão aqui, vai dar trabalho, de novo vai dar trabalho, né? Então, a gente tem uma sociedade adultocêntrica que centra todo o saber e o poder no corpo do adulto, que vai dizer do corpo infantil, do corpo de crianças, né? E vai dizer desse corpo que é ele que manda. Quando o adulto fala, criança abaixa a orelha, né? Tem adulto falando, criança fica calada. Criança não pode falar. Quando se trata de infâncias negras, há essa questão da erotização também, que eu não posso deixar de falar, que tem a ver com a sexualidade, que é a área que eu estudo e gosto de pensar também. Então, tem essa coisa da erotização do menino negro, né, de dizer, olha o tamanho do pênis dele. Ai, nossa, mas você nem parece ser um menino negro, olha o tamanho do seu pênis, né, isso na infância. E aí, das meninas, essa coisa, essa aí vai dar trabalho,
né? Super. Essa menina é tão bonitinha, quando crescer eu vou casar com ela. Homens adultos, né? A gente também tem relatos de mulheres adultas falando isso, mas a gente não pode negar que na nossa sociedade, muitas opressões desse lugar de erotização são diretamente, explicitamente colocadas por homens. E aí, quando é colocado por mulheres, é de uma forma também violenta, mas só que entre aspas, muitas aspas, sutil, né? Que é esse lugar de dizer, esse menino é lindo, ele vai dar trabalho, negão de saco roxo, né? A gente tem essas falas de erotização do corpo do menino e da menina e de menines negras, né? Na primeira desde a primeira infância, desde o nascimento, né? Nasce o bebê, erotiza-se a genitália desse bebê, e aí também coloca-se esse corpo como um corpo que vai dar trabalho, sexualmente falando, né? Vai dar trabalho, vai ficar bonita, vai ficar atraente. E essas questões acontecem muito nas infâncias negras, né? Super. Por isso que o trabalho de educação sexual também é muito necessário quando se fala de infâncias negras. E esse é o ponto que eu queria trazer para nossa conversa, pensando muito nesses relatos que você está trazendo, nessas reflexões, a gente sempre percebe que uma hora ou outra surge à tona, né, no cenário das discussões públicas, das políticas públicas, inclusive, esse lugar de como a escola, principalmente a escola pública, tem o dever ou não de tratar esse lugar das sexualidades, né? Porque é isso, às vezes, se eu olho, por exemplo, para minha história, né, de um menino negro, LGBT, de quebrada, eu fui começar a falar de sexualidade na escola, porque em casa eu não poderia, nem conseguia falar porque eu não sentia um espaço seguro. Então, como a escola pode e se pode ocupar um papel de uma certa centralidade para esse tipo de discussões, quando a gente pensa em sexualidade, infâncias negras e fazendo toda essa intersecção que você propõe nesse diálogo. Tu acha que a escola tem um papel central nesse diálogo? Opa, super! A escola, eu fico pensando, né, se a gente consegue perceber a potência da escola. A potência da escola que eu digo é, a criança passa boa parte da sua vida na escola. A gente vai passar aí pelo menos 11 anos da nossa vida na escola. 11, gente, nono. Primeiro, segundo e terceiro, então 12, né? Vamos passar pelo menos 12 anos da nossa vida na escola, no ambiente escolar, 12 anos da nossa vida. Não é raro, olha, acontece muito, muito mesmo, de você perguntar para uma pessoa adulta assim, me conta uma história da sua infância. Na maioria das vezes, essa história ou vai acontecer dentro de casa ou no ambiente escolar. Verdade. Eu trabalho com questões de sexualidade, eu pergunto, quando foi a primeira vez que você já se apaixonou alguma vez? Já. Lembra quando foi a primeira vez? Eu tava na escola. E aí sempre tem essa história, eu tava na escola. Ou teve alguma vez que você se sentiu desconfortável com o seu corpo? Teve, eu tava na escola. Então, a escola, ela não é só um lugar para você aprender matemática, inglês, português, enfim, né, física, química, biologia. Não é só para isso. A escola, ela é um espaço onde a gente aprende socialização. Né? A gente aprende socialização e a gente não pode esquecer que informação sobre sexualidade é um direito humano. Nós temos 12 direitos sexuais e reprodutivos, 7 direitos sexuais, 5 direitos reprodutivos. E direitos sexuais é direito à informação sobre desenvolvimento, sobre sexualidade, sobre corpo. É dever, né, da escola, é dever da sociedade como um todo, promover a informação para crianças e adolescentes sobre sexualidade. E quando eu falo de sexualidade, aí de novo o adultocentrismo, que faz a pessoa adulta achar que o que a gente conversa com criança sobre sexualidade é o mesmo conteúdo que a gente conversaria com um adulto. E não é verdade. Quando a gente vai conversar com criança sobre sexualidade, a gente vai falar aí sobre respeito ao próprio corpo, direito ao próprio corpo, de poder saber o que fazer quando alguém encostar ou falar do corpo dela de um jeito que a deixe desconfortável, olhar para o corpo dela de uma forma que a deixe desconfortável. Então, é importante a gente saber que crianças e adolescentes têm direitos sexuais e um dos direitos sexuais é o direito à informação. Então, a escola poderia promover, mas é claro que eu não estou dizendo que é só a escola. Né? A escola é um ambiente
privilegiado no sentido de, é um espaço que a criança tem que ir, é um espaço que ela vai estar, né? Eu trabalho no Espaço Puberê, que é um espaço que a criança não tem que ir, ela vai se ela quiser, né? E às vezes a gente faz atividades, você também trabalha na área social, você sabe que as nossas atividades não são obrigatórias, Sim. né? São atividades facultativas, a pessoa vai se ela quiser. E às vezes eu tô na atividade, tem 3 pessoas, 5 pessoas na atividade. E a gente faz, e tudo bem. Agora, na escola, a gente tem um espaço que tem um público ali, que já estará ali. Só que há uma pressão muito grande para que a escola não fale sobre isso. E, às vezes, a pressão da família também. A família diz, não, com o meu filho você não vai falar sobre isso. Não, mas calma, tem que falar sobre isso com o teu filho. Você também deveria conversar com o teu filho sobre isso. Mas vamos pensar de novo aí, adultocentrismo. Como é que uma pessoa que lá na infância não teve educação sexual vai entender que ela é importante? A gente não sabe que uma coisa é importante até que a gente acesse essa coisa. Então, Verdade. a gente só consegue dizer do direito à informação sobre sexualidade se a gente também recebe essa informação. Nós vemos pessoas adultas não sabendo o nome de partes do próprio corpo. Nós vemos pessoas adultas tomando, por exemplo, a pílula contraceptiva de emergência como se fosse balinha, né? Tic-tac, né? Cada relação sexual toma uma balinha e eu não sei o efeito que isso me dá, né? Eu não sei que eu só posso tomar 2 por ano. Eu não sei dessa informação, né? Eu conversava com uma pessoa... Eu tô descobrindo agora, também eu nem sabia disso. Não sabe, não pode tomar muita, porque senão corre o risco de ela não fazer mais efeito ou de você não poder mais, quando você quiser ter uma gestação, ter uma dificuldade aí, né? Então, pílula contraceptiva, a gente precisa conversar sobre ela. Tem muita gente que não sabe colocar camisinha e a pessoa tem 35 anos e começou a vida sexual com 14. Então, ela ficou aí esse período, né, de 21 anos sem saber usar uma camisinha. Temos esses relatos. Sim. Temos relatos de pessoas que acreditam que pessoas idosas não fazem sexo, não têm desejo sexual. Nossa, e tudo é mais. muito comum, né? Isso. Demais. Sim. Demais. E aí a gente tem uma ideia de que quando adolescente e criança vai falar de sexualidade, é sobre ato sexual, é sobre tomar contraceptivo, é sobre botar camisinha. Na adolescência é sobre isso também, mas não só. Agora, na infância, a gente conversa sobre corpo, sobre autocuidado, sobre gostar do próprio corpo, inclusive, né? Temos muitas pessoas adultas dizendo para a criança, você tá muito gorda, tem que parar de comer. E a menina tem 7 anos, né? Vai virar uma bola, vai explodir. O que isso gera também na criança de autoestima, de olhar para si, né? E tem essa questão aí racial importante, que é falar de sexualidade também é falar desse corpo, que é um corpo negro, que está na sociedade e que precisa ser protegido da erotização, que vai acontecer, infelizmente, no ambiente escolar, no ambiente familiar, no ambiente comunitário, né? Quando alguém diz, ai, que negão lindo, ele tem 5 anos, né? Manda um beijo aí do negão. Às vezes eu vejo alguns vídeos nas redes sociais, né, que mostram uma criança de 3 anos, uma criança negra de 3 anos, aí bota uma roupa legal e tal, mas parece que pro adulto não é o suficiente. Não é o suficiente a criança tá com uma roupa que ela gosta e tudo mais. É preciso falar pra ela, dá uma piscadinha, né, que negão atraente. É o... Ai, como é que fala? O nego doce. Ai, essa criança é um nego doce. Ela tem 3 anos, né? Então, muitas vezes, nós, pessoas adultas, erotizamos as crianças negras sem nem perceber. Mas a gente precisa aprender a perceber. Porque senão vai naturalizar essa ideia de que a criança negra, ela é a criança que está sendo, na infância, preparada para, na adolescência, viver essa sexualidade extremamente erotizada. Às vezes nem chegar à adolescência, às vezes na própria infância já é dito para criança, né? Ah, tem uma coisa que eu queria falar, muito importante. Pode falar, tudo nosso. Super rápido, Imagina. assim, que é sobre a primeira relação sexual de meninos negros. Né? Recentemente, uma colega, ela contou, né? Depois eu posso compartilhar com vocês, foi uma postagem que ela fez sobre uma dissertação de mestrado que ela está construindo. Ela contou que ela tem perguntado para homens negros sobre a primeira relação sexual.
E muitos deles contam que essa relação sexual aconteceu ainda na infância, com 11 anos ou assim que completa 12, então entre 11 e 12 anos. E aí foi perguntado, né, ela perguntou para esses homens, né, se como que foi, onde foi, com quem foi e tudo mais, né, essa relação sexual. E muitos deles relatam o que nós consideramos, sim, violência sexual, que é fazer sexo com uma mulher ou um homem adulto, aos 11, 12 anos. Ah, tinha um amigo do meu pai. Ah, tinha uma mulher aqui no bairro. Ah, me levaram. E aí esse me levaram também um homem adulto levou esse menino para algum lugar. Muito se engana as pessoas, né? Muito se enganam as pessoas que acham que já acabou essa coisa do pai levar o filho num lugar, né? Num prostíbulo, por exemplo. Não acabou. A gente pode não estar acessando por várias questões, mas não acabou. Então, tem homens que dizem, aos 11 anos, meu pai disse que eu já estava grandinho e ia me levar num lugar, na casa da luz vermelha, e leva o menino lá. Aí ele, e assim foi minha primeira relação sexual, com uma mulher lá que eu não conhecia. O que a gente está ensinando para esse menino aos 11 anos, né? Levando ele para esse lugar. Então, essa ideia adultocêntrica de que o menino negro tem que ser potente sexualmente, tem que dar conta da mulherada. Nunca né? negar sexo. Nunca negar sexo a partir dos 10, 11 anos de idade, que isso, né? Ou você pegar e chamar uma criança de 3, 4 anos, eu tô dizendo isso porque eu vi um vídeo desse, de uma criança lindíssima, toda ali, né, vivendo a sua questão infantil, um menino retinto, e aí a mulher que tá filmando, né, a pessoa adulta que tá filmando, diz assim, dá uma piscadinha, quem é o nego doce? E ele diz, sou eu. Isso é uma erotização. E é possível que alguma pessoa adulta, agora que está escutando a gente, diga assim, ai, que exagero. Isso também é uma expressão do adultocentrismo. A gente apontar uma violência e a pessoa adulta falar, ai, que exagero. Boa. Se a gente reverter para outra situação, a gente vai pensar assim, se uma pessoa negra está falando de uma situação de racismo e uma pessoa branca diz, ai, que exagero, a gente vai identificar que aquilo é uma desvalidação do que ela está dizendo. Certo. Né? Se uma mulher está falando de uma situação e um homem diz, mas que exagero, a gente vai entender a desvalidação da fala daquela mulher. Mas quando a gente aponta o que a gente faz de erotização e de violência com criança e a gente diz, nossa, que exagero, quem é que aponta essa pessoa adulta e dizer, ai, credo, que exagero, também é adultocêntrico, né? A Bell Hooks, ela fala que as pessoas adultas, elas conseguem se organizar em grupos coletivos, conseguem denunciar as violências sofridas. A criança depende de pessoas adultas bem intencionadas e alinhadas com a garantia de direitos humanos para que elas tenham uma vida saudável. Então, elas precisam da gente. Super. Né? E, Elânia, pensando também que caminhando já para o final, assim, mas adoro aulas, né? Tem sido um papo bem interessante. E ouvindo um pouco esses relatos que você está trazendo aqui para nosso diálogo, para a roda, queria saber de você bem um pouco da sua percepção enquanto políticas públicas, né? Porque se a gente olha para o histórico do Brasil, né? A gente tem ECA, mais recentemente Estatuto da Juventude, em termos históricos, ontem, né? Tipo, um segundo atrás. Então, se você percebe tudo isso como um avanço, e quais são os outros passos importantes para a gente alcançar, para construir uma sociedade mais justa e democrática que considere essas infâncias e as infâncias negras, né? Então você trouxe pistas, né? Esse lugar da educação, da escola ser um ambiente seguro, né? Para poder falar disso, mas que outros mecanismos, como sociedade, a gente pode criar, desde fortalecer políticas públicas, mas quais são os outros? Acho que tem um desafio desde que o Estatuto da Criança e do Adolescente nasceu, e é isso que você falou, né? Foi ontem. O Estatuto, esse ano, vai completar 35 anos, né? Não, 34, desculpa. Ficou adulto agora. Ficou, praticamente, né? Porque saiu da juventude. Eu sou mais velha que o Estatuto. Eu tenho 40, o Estatuto vai fazer 34. Então, eu sou mais velha que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 90, e eu sou de 84, né? Então, o Estatuto é bem novinho e ainda tem um desafio de ser respeitado, valorizado na sociedade, isso é uma coisa. Então, a gente ainda tem esse desafio do Estatuto da Criança e do Adolescente ser valorizado e respeitado. A gente tem um desafio do Estatuto tornar cada vez mais explícito que crianças e adolescentes também vivenciam interseccionalidades.
que é de raça, classe, gênero, e no momento de construir o trabalho de atendimento à criança e adolescente, considerar as relações raciais, considerar gênero, considerar classe, considerar o adultocentrismo, que está não só em pessoas que não gostam da luta pela infância e adolescência, mas também o adultocentrismo muitas vezes está em nós, pessoas adultas que defendemos crianças e adolescentes. Então, lidar com essa coisa, erradicar o adultocentrismo do nosso pensamento e do nosso fazer cotidiano é fundamental. De que jeito? Com participação de criança e adolescente. Ah, minha criança não sabe dizer. Isso é um olhar adultocêntrico. Isso é um pensamento adultocêntrico. Eu aposto com você, se você pegar, convidar uma criança que está perto de você aí agora e perguntar o que você mudaria no mundo para tudo ser legal? Ela saberia. Ela saberia dizer. Ela sabe. Como deveria ser uma biblioteca? Que coisa a gente deveria colocar na lei? Então, tinha desde crianças muito pequenas a adolescentes. Aí podia escrever e desenhar. E teve uma menina que fez lá um ônibus. E chegou na plenária e ela foi explicar a proposta dela para as outras crianças e adolescentes. E ela falava assim, olha, quando eu saio com a minha mãe, todos os ônibus que a gente pega tem o nome do shopping que passa. Devia ter o nome das bibliotecas. Gente, genial. E eu acho que tem tudo a ver com isso que você fala, né? Tipo, a gente não tem construído espaços para as crianças proporem coisas que tem a ver sobre a vida delas também. E nenhum outro adulto, e nenhuma outra audiência pública, alguém trouxe uma ideia tão simples e tão importante. Imagina se os ônibus das quebradas, para além dos shoppings que tá lá no itinerário, tivessem, passa por biblioteca tal, passa no espaço cultural tal. E foi só uma criança que trouxe isso para essa conversa. Então, acho que isso é um bom exemplo para isso que você está trazendo. Perfeito. E eu acho que tem isso, né? De a gente subestimar a fala da criança porque a gente usa a régua adulta para medir o saber da criança. Então, a criança tem um saber. E esse saber precisa ser valorizado, respeitado, precisa ser considerado também na hora da formulação de políticas públicas, né? Eu considero, gente, vou falar um negócio que talvez seja polêmico e talvez eu seja odiada a partir disso. Jamais. Não, mas pode acontecer, né? Mas eu acho que a gente poderia pensar o seguinte, a cada 2 anos acontecem as conferências do direito da criança e do adolescente, né? E é muito importante que aconteça mesmo, né? É fruto de muita luta e tudo mais. Não estou dizendo que tem que acabar. Mas, quando a gente diz da conferência lúdica e da conferência, né? Então, a gente fala, tem essa conferência aqui e tem a lúdica. Me parece que é como se a gente criasse um afastamento. Então, agora a gente vai ter um espaço só das crianças, porque nós, pessoas adultas, não conseguimos construir com elas esse espaço, né? Verdade. E aí, não, então, agora a gente vai falar sério, escrever tudo sério, e na lúdica a gente fala bonitinho. Isso também é uma expressão adultocêntrica. Então, primeiro, as crianças vão falar e a gente vai achar bonitinho, vai trazer desenho, né? Vai falar no diminutivo. A participação da criança na conferência que não é a lúdica, né? Que estão os adultos, então... A participação da criança nessa conferência é fazer uma dança e tudo bem, e massa elas fazerem, né? Mas o que a dança, o que elas estão expressando ali naquela dança também de desejo de direito, né? Boa. Eu não conheço nenhuma criança que não saiba dizer que mundo que ela gostaria de viver. Eu não conheço nenhuma criança. Teve gente que falou uma vez pra mim assim, Elaine, mas se você pergunta pra criança... que escola ela quer ter, ela vai começar a falar, escola que tem torneira de chocolate quente, que tem a chuva de bala. E eu falei, tá bom, então vamos perguntar para as crianças, né? E todas elas disseram, eu quero uma escola que tenha uma piscina. Eu quero uma escola que tenha almofada no chão para eu sentar. Eu quero uma escola que ninguém grite comigo. Então, ela sabe que escola ela quer. Essa ideia que o adulto tem de que criança só pensa em comer doce e bala, primeiro, é uma ideia preconceituosa, porque nós também queremos comer doce e bala. Eu quero, né? Comer doce. Eu quero comer, eu gosto, né? E tem que ter comida mesmo para criança. O que é isso? Vai ficar na escola um tempão, não vai comer nada? Eu já comi aqui, né? Então, todo mundo vai comer.
Então tem que ter comida, e a criança sabe a comida que ela quer, e muitas vezes o adulto subestima, a pessoa adulta subestima, e isso tudo é pensamento adultocêntrico. Então o que falta? O que a gente pode fazer? A gente pode ouvir verdadeiramente as crianças, considerar as crianças, inclusive nas rodas de conversa que nós vamos fazer. Obviamente, existem temas que é importante preservar a criança. Então quando você está falando de violências sexuais, por exemplo, né, aí é mais delicado dialogar com as crianças sobre isso. Mas quando você está falando de política pública, de construção de equipamento público, qual é o tipo de escola que eu quero? Qual o centro de criança e adolescente, CCA, o CJ que eu quero, centro de juventude? O que eu quero, né? Além desses lugares que vocês já inventaram, adultos, eu quero esse outro aqui. A criança conta uma coisa que a gente nunca pensou, como a criança que você contou. Podia ter o itinerário. Este ônibus passa na frente da biblioteca Caminhos da Leitura, esse ônibus passa em frente à biblioteca de Gianni Firmino, sabe? Dizer onde esse ônibus passa e dizer, a gente tá vindo pro shopping, mas eu quero conhecer essa biblioteca. Dá sinal e desce, né? Então, genial, incrível, e a gente só não acessa essa genialidade porque o adultocentrismo não deixa. Boa. Elane, eu acho que pra gente também agora ir caminhando pro final, deu aula, eu acho que tudo que você... É sempre muito bom te encontrar, te ouvir, porque areja, né, os pensamentos, as ideias, ajuda a gente a olhar pra nuances e coisas que a gente não tinha percebido. E eu falo isso pra muitos amigos, falo, pra mim você é uma das maiores pensadoras de infâncias que a gente tem aqui nas Quebradas. E eu falo, e nem é segredo, isso eu falo pra todo mundo. E... Para ir caminhando assim um pouco pro final, se você pudesse, para as pessoas que estão nos ouvindo em casa, no ônibus, onde for nesse momento, quisesse iniciar, quero iniciar meus estudos nas infâncias, quero entender um pouco mais desses assuntos, se você pudesse indicar referências, vídeos, filmes, conta um pouquinho assim, por onde começar? Bom, a minha sugestão, ai gente, eu fico pensando, né, porque... A gente vai falando das bibliografias, das referências e tudo mais. Tem um livro da Mari Del Priore que se chama História da Criança no Brasil. Esse livro eu acho ele bem bacaninha para quem está começando a pensar as discussões sobre infância no Brasil. Mas eu acho muito importante também a gente ler as literaturas infantis e também assistir alguns filmes relacionados, voltados à infância. Gente, tem um filme que não parece que não tem nada a ver, mas do meu ponto de vista tem, que é Procurando Nemo. Eu acho esse filme incrível, interessantíssimo, e eu acho ele anti-adultocêntrico, né? Porque, embora conte a história de um pai que está procurando seu filho, mostra o Nemo sendo escutado, validado e valorizado lá no aquário do dentista. Então, quando ele está lá no aquário do dentista, ele passa por um ritual, né, com os outros peixes ali no aquário, e ele vai sendo escutado e valorizado. Né, vai sendo dito para ele, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ele diz, não, gente, mas eu acho que a gente poderia fazer de um outro jeito. E o Nemo vai dizendo, né, como as coisas poderiam acontecer para fugir do aquário. E tem uma cena que eu gosto bastante, que é quando o Nemo, todos os peixes estão dentro de uma rede, né, eles são pegos pela rede, e o Nemo vira e fala assim, pai, para vocês saírem daí, né, porque tem pescadores e tal, para vocês se livrarem disso, vocês têm que nadar para baixo. E aí o pai fala, nadar para baixo? Ele, tem que nadar para baixo. Aí o pai diz, vocês ouviram meu filho? Vamos nadar para baixo. Então, quando ele diz isso, ele valoriza a experiência do filho, valoriza o que o filho traz, a possibilidade do filho lidar com uma questão ali que é séria, que é grande, que é importante, e ele é uma criança que consegue ajudar as pessoas a saírem daquela situação. Eu poderia indicar vários livros cabeçudões aqui, né? Que são livros que eu tenho lido, que eu tenho estudado, que eu tenho pensado muito sobre infâncias. Mas gostaria muito que a gente lesse as obras de Kyu-san também, né? Muito importante. Sim. Com as crianças, né? Junto com as crianças, que a gente assistisse Procurando Nemo. E aí tem esse livro da Mari Del Priore, que se chama História da Criança, que é para quem está começando a pensar algumas coisas sobre a infância. E a minha dissertação de mestrado também, aquelas, né? Vamos sugerir a minha dissertação de mestrado, que é Adolescências, Negritudes e Sexualidade. Então, a gente vai, nessa dissertação, eu e aí com a orientação da Célia, né? Da Célia, que foi minha orientadora, a gente vai construindo também essa discussão sobre o quanto as meninas, aí na minha dissertação especificamente as meninas, o quanto as meninas negras vão sendo erotizadas na infância, hipererotizadas na infância, né?
toda erotização da infância, para mim, é hiper. Toda erotização da infância é hiper. Então, a infância negra erotizada chega na adolescência também já acreditando que, será que o amor, o afeto, esse carinho gostoso é para mim ou meu corpo só precisa agradar outros corpos, né? Então, na minha dissertação, eu trabalho um pouquinho também essa temática, então podem ler a minha dissertação se quiserem, e eu vou adorar se a gente puder conversar também sobre ela. Então, quem lê a dissertação, quiser mandar uma mensagem, mandar um e-mail, falar, Lânia, vamos conversar sobre sua dissertação? Tenho críticas, ou tenho dúvidas, tenho sugestões, eu tô aceitando, porque... Arrasou. É muito gostoso quando a gente produz algo que faz sentido socialmente, né? Boa. E não fica só ali na prateleira pegando poeira. Não, aproveitando que você falou, quem quiser pode entrar em contato. Se você quiser deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, aproveita também, já conta pra gente quais são suas redes sociais, como as pessoas podem mandar mensagem para você. E também eu acho que aproveitar esse momentinho, contar um pouquinho também sobre o Espaço Puberê, assim, eu que sou adolescente, tô ouvindo esse podcast, posso colar nesse Espaço Puberê? Como é que rola isso? Boa! Ai, a gente tá muito animada, porque o Espaço Puberê, ele vai inaugurar em breve, né? Então, só pensando numa questão temporal, a gente vai inaugurar em abril de 2024. Então, para nós que estamos aqui gravando, é mês que vem. Para quem tá ouvindo, pode ter sido mês passado, né? Mas vai inaugurar, então, o Espaço Puberê em abril de 2024. A gente vai publicar nas redes sociais. Por enquanto, a gente não tá divulgando o local, porque a gente trabalha com sexualidade infanto-juvenil. Às vezes a gente recebe mensagens muito doloridas e difíceis de se ler, tanto de pessoas que sofreram algum tipo de violência, quanto de pessoas que praticam a violência, mas não acreditam que aquilo é violência. Então a gente recebe muitas mensagens de homens adultos dizendo, eu vou namorar uma menina se eu quiser sim, né? E você não vai me impedir, ela tem direito de escolher com quem ela quer namorar. Ela tem o direito de escolher, namorar, considerando sempre a fase peculiar de desenvolvimento que ela tá, e é saudável que ela esteja com pessoas com idade próximas da dela. O Espaço Puberê, então, vai ficar muito pertinho do Terminal Grajaú. Dá pra ir a pé, Eba. 2 minutos do Terminal Grajaú. A gente tá muito feliz com esse espaço. E a partir de abril, o adolescente ou a adolescente que quiser colar no espaço, é só ir lá no @espaço, sem cedilha, Espaço Puberê, aí fica Espaco Puberê, e pegar o endereço, que aí a partir de abril a gente já vai divulgar, e ir visitar a gente. De segunda a sábado vai poder ir visitar o nosso espaço. A gente tem uma biblioteca 100%, com um acervo 100% voltado para adolescências, né? Um acervo de muita literatura periférica, muita literatura juvenil, adolescente, sexualidade, gênero, raça, classe, tudo voltado para adolescentes e para quem trabalha com adolescentes. E a gente também vai promover momentos de formação, rodas de conversa, atividades para pensar desenvolvimento saudável de adolescentes ali perto do Terminal Grajaú. Então, rede social é Espaco Puberê, né, o @Espaco Puberê, no Instagram. E a gente também vai inaugurar o nosso site em abril, então... Se já estamos em abril, tenta colocar aí www.espacopuberê.com.br e a gente já vai estar lá também para poder ouvir e acessar as informações que as pessoas quiserem nos dar e trocar e para marcar um encontro, né? Vem tomar um chazinho no Puberê. A gente não vai ter café, mas a gente vai ter chá. Então venham tomar chazinho e suco. Com açúcar para quem quiser tomar com piada açúcar. Interna. A gente tem a nossa piada interna do açúcar, né? Mas vai ter açúcar disponível para quem quiser colocar no chazinho também. Vai ter. Elânia, muito obrigado por ter topado essa conversa com a gente. É sempre uma honra te encontrar, te ouvir, como eu já disse aqui anteriormente. A gente está muito feliz com essa possibilidade de ouvir as suas histórias, as suas reflexões, e pra gente é uma oportunidade de grande aprendizagem. E agradecer também o pessoal que está aí em casa, nos assistindo, nos ouvindo. Esse foi o nosso 3º episódio do Pod Crespo. E aguardem que vem aí mais episódios. Curtam a página, comentem e compartilhem com os amigos. Beijos. Beijo, tchau, tchau. Pod Crespo. Pode.